Paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com teu coração. Seja bem-vindo a mais um Conversas da Vida. Toda sexta-feira nós paramos por um momento para compartilharmos, conversarmos sobre temas das Escrituras Sagradas, sobre doutrinas, sobre testemunhos do que Deus tem feito, sobre direções que o Espírito tem realizado e enviado para as nossas vidas, para a nossa igreja e o mover de Deus em toda a terra. Momentos do Salmo 1. Não nos assentamos para escarnecer, mas para esclarecer, meditando na palavra. É um prazer e privilégio ter você nesta conversa da vida que Deus está nos dando. E hoje nós queremos falar sobre reforma protestante e ministério de pastoras. Será que é bíblico uma liderança de mulher? Isso tem nas Escrituras Sagradas? Será que pode ordenar pastoras? Será que um monte de igrejas deliberadamente resolveram desobedecer às Escrituras Sagradas e, contrariando Deus e a sua doutrina, resolveram fechar os olhos e dizer: nós agora vamos atualizar a Bíblia contrariando as Escrituras Sagradas? Ou será que alguns pastores não compreenderam, não foram iluminados, não sei se por preconceitos, por desequilíbrio ou por falta de uma experiência, de uma iluminação, ainda não viram dentro das Escrituras Sagradas o que Deus fala sobre esse tema? E, meu querido, hoje o fogo vai arder, mas não se preocupe, é o fogo do amor do Senhor e o importante, no final, é que a gente possa estar unido nele, em comunhão, em amor. É o que Deus quer. Então vamos orar para Deus nos abençoar neste momento? Pai amado, obrigado por mais esta conversa da vida que estamos iniciando dentro deste tema, Deus. E vamos nos voltar para as Escrituras Sagradas para sermos iluminados pela Tua presença, para compreendermos os princípios do Teu reino e vivermos em harmonia, Deus amado, despertando todos os dons, todos os talentos daquilo que Tu tens como dádiva para a Tua casa. Nos abençoe nesta comunhão, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso tema hoje é Reforma Protestante e Ministério de Pastores. Mas antes de entrar, vamos entender um pouquinho só quando falamos Reforma Protestante. 31 de outubro, portanto, nós estamos aqui em estreia no dia 1º de novembro. Na data de ontem, em 1517, afixou um monge alemão chamado Lutero 95 teses contra a venda de indulgências na Catedral de Wittenberg. Ora, era então um monge que estava realmente se levantando, digamos, protestando contra a prática de doutrinas que a igreja tinha contrárias à Bíblia. E ele se levantou com 95 teses. Isso é chamado de a Reforma Protestante. Claro que não foi só Lutero que fez uma reforma, outros homens já estavam fazendo parte deste mover e outros posteriormente continuaram fazendo parte. Aliás, a igreja precisa de ter uma reforma protestante. Sua vida precisa de uma reforma pessoalmente? A sua igreja está precisando de uma reforma? Porque quando nós falamos, é importante você entender. Então, eu digo com todo carinho, isso não é uma conversa da vida para criticar a igreja católica. Cada um tem o seu ânimo, a sua fé de viver onde quiser. Aliás, eu sou um pastor que já tive experiências com Deus. Aliás, tive uma experiência maravilhosa onde Deus me mostrou uma mulher católica que havia partido para a eternidade no céu. Que lindo! Não foi uma evangélica, foi uma católica. Então, não estamos aqui simplesmente reunidos para criticar, mas todos têm liberdade de serem católicos, evangélicos e aquilo que o seu coração assim o desejar. É importante você entender este mover que Deus traz. Então, essa liberdade não é fazer parte de um grupo certo que te leva para os céus. Não. É fazer parte da presença de Deus, crendo em Jesus e na comunhão com Jesus. Mas como assim? Judas era apóstolo, andava com Jesus. Esse sim estava no grupo certo, na igreja certa. E foi para onde? Não sou eu que digo, não estou julgando Judas. Ele foi o filho da perdição. Melhor nem ter nascido. Ele foi para as trevas eternas, apesar de estar andando com Jesus na igreja certa, no grupo certo. Então, não estamos aqui para ficar criticando grupos. Estamos aqui para mostrar o que as Escrituras nos dizem. Quando eu digo que a igreja evangélica saiu da igreja católica fazendo críticas
mas a igreja evangélica continua ainda, de fato, vivendo ainda muitas doutrinas da igreja católica. Quais, pastor? Vou dar alguns exemplos, por exemplo. Aqui tem Atos 7,48 diz, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Esse por Jesus Cristo aqui saiu errado na hora da impressão, tá bom, gente? Vocês me perdoem, foi uma falha de impressão. Então, o versículo termina ali. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ora, e aí, quando nós falamos isso, a pessoa pensa assim, bom, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, tudo bem. E aí o que acontece? Quantas das vezes nas igrejas evangélicas as pessoas falam assim, tem que ter cuidado quando subir ao altar. Ora, calma lá. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Sabe quanto que a igreja foi quase 300 anos depois já do Atos 2, do Pentecostes, digamos assim, da fundação da igreja, onde Jesus não estava mais presente fisicamente, mas o Espírito Santo foi derramado, só com quase 300 anos de existência que a igreja passou a ter um templo, mais ou menos assim. Então, olha só, quando nós falamos, ali está a igreja de Jesus, lá está a igreja falando de templos, isso é um grande erro, isso não está na Bíblia. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aonde eu vou, eu estou levando a presença de Deus, você também. Aliás, recentemente, neste ano de 2024, eu tive uma das experiências gloriosas com a glória de Deus dentro da minha cozinha, dentro da minha casa. Ora, porque eu sou templo do Espírito, você é templo do Espírito Santo. Então, quando um pastor diz, tenha reverência na casa do Senhor, eu entendo quando nós estamos em comunhão, em relacionamento, a igreja ali está reunida, mas a igreja está reunida não só no auditório, porque Deus não habita naquele templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Então essa visão de que eu construo uma casa para Deus não é bíblica. Eu construo um auditório, um espaço, santifico, consagro ele para Deus, para a igreja se reunir, que é o melhor. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, como o versículo diz. Então esse foi um dos pontos, né? Por isso que às vezes também, por exemplo, quer ver só? Uma reforma que precisa ser feita é que domingo é o dia do Senhor. Eu entendo essa expressão da sua ressurreição. Mas qual é o dia que guardamos, né? Graças a Deus, eu fui criado numa igreja que, de fato, me colocava a Bíblia nas minhas mãos e mandava ler a Bíblia e ter experiências com Deus. Sim, isso foi muito importante para mim. Aliás, eu me reuni no auditório do Colégio Céfiro, que não era um templo consagrado, era um colégio, tinha carnaval, tinha artes lá, tinha teatro, e nesse mesmo lugar eu me reuni e aprendi claramente que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, porque ali Deus curava, Deus libertava, Deus batizava com o Espírito Santo. Você, nós reunidos somos a igreja do Senhor Jesus, não é? E eu aprendi ali a liberdade de poder ler as Escrituras. E como templo, por exemplo, qual é o dia que deve se guardar? O sexto dia, né? Que você guarda, né? O sétimo, o quinto, o quarto, qual é o dia? É o sétimo dia, pastor. Bom, qual é o sétimo dia? Domingo ou é o sábado? Há uma corrente de igreja que diz que temos que guardar o sábado. A outra igreja que diz que tem que guardar o domingo, o dia do Senhor. Ora, Hebreus capítulo 4 nos mostra o dia que se chama hoje. Antes, nós íamos no templo. Nós somos o templo agora. Tudo que você faz é culto para Deus. Então, quando é ensinado nas igrejas que nós precisamos, então, de guardar o domingo, que foi o dia que o Senhor ressuscitou, isso não está nas Escrituras Sagradas. Isso é a tradição católica. E muitos evangélicos são católicos. Porque o que está escrito está lá em Hebreus, para aqueles que são sabatistas, que guardam o sábado, que os outros estão em pecado, está lá em Hebreus capítulo 4 também. Antes eram 6 dias para Deus, 6 dias para você, perdão, e 1 dia para Deus. Agora, todos os dias são para Deus. Pega Hebreus 4, estuda com o olhar que está ali, estuda exatamente como ele diz, do dia que se chama hoje. Agora, todos os dias é consagrado para Deus, é santificado para Deus. Agora sim, nós vivemos por Ele e para Ele. É o que está escrito na Bíblia. Eu e você precisamos entender que não só é a bênção do dia da criação, mas agora são todos os dias que eu ouço a voz de Jesus, aquele dia santo, aquele dia separado por Ele e para Ele. Tantas coisas que nós precisamos entender. Então, outro aspecto, por exemplo, é
que algumas precisam de reforma, né? A Igreja Batista, a Igreja Maranata, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Assembleia de Deus e outras tantas denominações, na verdade, a Igreja Maranata, cada igreja, não, isso não existia na Bíblia, isso não existe na Bíblia, isso é coisa nossa. Porque a Bíblia mostra assim, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, cada cidade só tem uma igreja. Prestou atenção nisso aqui? Então, quantas coisas são contra as Escrituras Sagradas, né? Igreja é relacionamento, relacionamento com Deus, relacionamento um com o outro. Eu digo sim, que a igreja precisa de uma reforma ainda muito maior e mais profunda para vivermos a plenitude dos céus. E entrando nesse tema aqui, vamos num outro ponto importante, a reforma protestante e o ministério de pastoras. Antes de irmos para as Escrituras Sagradas, porque eu espero que você, ao terminar essa conversa, siga as Escrituras Sagradas, não seja rebelde às Escrituras Sagradas e nunca mais se levante a sua voz para falar contra aquilo que está na Bíblia. Eu sei que você é zeloso no seu coração, quer fazer o que Deus quer, isso é bonito. Paulo era zeloso e Deus foi lá por causa disso, revelou a glória e a graça dele para ele. Só que ele matava crente pensando fazer um serviço a Deus. Tem pregadores cheios de ódio, falando a verdade, porque você precisa. Não, a Bíblia não autoriza nenhum pastor a ficar cheio de ódio. A Bíblia fala, falando com mansidão aos que resistem. A vossa palavra seja temperada com sal, seja uma palavra gostosa, cheia de amor, cheia de graça. E eu não vou chegar aqui agora falando, porque você que diz que não pode ter pastora, você está contra a Bíblia, que você vai para o inferno. Isso também é desobedecer conselho das Escrituras Sagradas, em amor, em graça. Por isso que nós precisamos viver o reino dos céus. E esse ponto é muito importante, porque olha só, nós, pastores ou pastoras, primeiro que nós trazemos na nossa mente uma hierarquia católica romana quando tratamos o pastor como sacerdote. Ele é. Mas todo crente é um sacerdote. Por isso que a reforma protestante precisa acontecer. Todo crente, ele é um sacerdote. Escutou bem? A Bíblia. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então preste atenção no que está escrito. O pastor é um sacerdote? Sim, mas você também é um sacerdote. Então, quando nós falamos que não podemos ter pastoras, lamento, todas as mulheres são sacerdotisas do Deus Altíssimo. Todos fazemos parte de um reino de reis e sacerdotes. Já começa por aí, porque nós, às vezes, ficamos católicos numa estrutura de papa, arcebispo, e vai descendo até ser o padre ou o papa. Então o pastor às vezes vira um pequeno papa, é um papinha dentro da igreja, porque ele é o sacerdote, ele é aquele que nos leva para Deus. Não, meu querido, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, todos nós somos sacerdotes. Olha só o que a Bíblia reafirma. E cantava um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha só que coisa preciosa. Todos são reis e sacerdotes. Então, essa paranoia, perdoa falar dessa maneira, acho que pequei. essa insistência de dizer, não pode ter pastoras, porque é contra a Bíblia. Contra a Bíblia é dizer que o pastor é sacerdote, os outros não são leigos. Está aqui, todos somos sacerdotes. Pastoras e pastores, homens e mulheres. Aliás, o versículo é maravilhoso. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Claro que o texto fala sobre salvação, sobre conversão, sobre estar em Cristo. Não tem homem, não tem mulher, é uma coisa só em Jesus Cristo. Mas todos nós fazemos o que o apóstolo Pedro diz, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo,
para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, olha só, querido, preste atenção. Já começa essa tradição católica romana que está dentro da igreja evangélica, que tem o Papa, que é o pastor, o presbítero, o diácono, uma hierarquia que foi criada de liderança. Quando a Bíblia fala, se alguém deseja o episcopado, a palavra diz, aquele que quer olhar sobre, verifica lá, excelente obra deseja. Está falando se alguém assume qualquer cargo de liderança. Não é essa hierarquia católica romana que está dentro da igreja evangélica. A igreja evangélica critica a igreja católica, mas ela mesma criou uma estrutura religiosa que não está na Bíblia. Que a Bíblia fala que nós somos um reino de reis e sacerdotes. Cada um é templo do Espírito Santo. Tudo que fazemos, fazemos para adorar ao Deus Todo-Poderoso. É maravilhoso isso. Você é um sacerdócio, isso pode revolucionar a sua vida. Então, esse pensamento de que mulher não pode, a Bíblia mostra que pode ser sacerdote. Mas, pastor, vamos lá compreender. Eu sei onde que você vai chegar. Eu vou ler os textos da Bíblia que, inclusive, alguns pastores usam nesse sentido, né? Olha só, liderança de mulheres. Gênesis 29, 9. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, pois ela era pastora. Ah, pastor, aí é pastora de ovelha. Claro, eu sei disso. Estou começando assim suave para mostrar agora uma coisa importante. Olha só, se na nova aliança já era, algumas pessoas acham complicado mulher liderar, que dirá na antiga aliança, onde o homem tinha preeminência de uma maneira muito mais forte. Liderança no Antigo Testamento, olha só, quem fala é Miqueias 6,4. Deus está falando, eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Olha só, Deus usou 3 líderes, Moisés, Arão e Miriam. É o profeta Miqueias que diz, pastor. É o profeta Miqueias que diz, teólogo. É o profeta Miqueias que diz. É Deus que está dizendo, eu levantei 3 líderes. Desses 3 líderes tinha uma mulher. Olha só o que a palavra de Deus diz. Só numa outra tradução. Eu os tirei do Egito, salvando-os da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam para os guiar, para liderar pelo deserto. Então preste atenção, já quando Deus tirou Israel do Egito, já tinha uma liderança de mulher na Bíblia. Começa lá, calma que eu vou chegar onde você quer, não se preocupa não. Vamos chegar sobre o ministério de pastoras, lá naquele texto que o apóstolo Paulo fala, não se preocupe, eu vou caminhar nas escrituras sagradas, dentro das escrituras, eu espero que aconteça uma reforma protestante no teu coração, e você termine dizendo, vou seguir o que Deus faz. Então o exemplo de Deus é que ele colocou uma mulher. Alguém vai falar assim, pastor, colocou uma mulher, mas é porque ela lavava, passava, cozinhava, cuidava dos filhos. Se não fosse a mulher, só que não. Olha só o que a Bíblia fala. Então Miriam, a profetisa, ela recebia ensinos espirituais de Deus para liderar o povo. A profetisa. A irmã de Arão tomou o tamboril na sua mão e todas as suas mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Miriam, profetiza. Dá para entender aqui agora que Deus é o profeta Miqueias, não é o pastor Renato que fala não, que Israel foi liderado por 3 líderes ao sair do Egito. Moisés, Arão e uma mulher chamada Miriam fazia parte da liderança e ela era profetisa. Vamos caminhar nas escrituras sagradas com você aqui agora, olha só. Outra aqui, Débora, vamos lá aqui, olha. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei como mãe em Israel, me levantei. Outra mulher, já bem lá na frente, quando Israel já estava na terra da promessa lá, uma mulher chamada Débora foi levantada como líder, como pastora, lá na antiga aliança, Juízes 4:4. E Débora, mulher profetisa, olha só, ela é profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Eu quero que você entenda exatamente isso, que lá atrás, na antiga aliança, era muito mais complicado os homens verem uma mulher liderando. E Deus levantou mulheres lá atrás. Vou ler mais um texto com você aqui, só repetindo aqui, esse é um comentário aqui, para que você possa ver. Aqui não é um versículo não, tá, gente? Aqui, estuda 4 e 5 sobre Débora, que foi mencionado como mulher que liderou Israel, porque Débora era juíza, profetisa, líder governamental,
militar e espiritual da sua nação. Olha só, uma mulher que liderava. Então, para aqueles que acham que Deus não levanta mulheres, que é o homem só, lá está escrito em Juízes 4:5, estuda lá e vai ver se Deus fez isso ou não fez, porque Ele é soberano. E Ele o fez, não era um homem, não era uma mulher que liderava a nação de Israel. Ela era juíza, profetisa, líder governamental, líder militar, líder espiritual da sua nação. Olha só o cargo desta mulher lá na Antiga Aliança. Então, aqueles que dizem que não pode ter mulher, Deus está desobedecendo a sua opinião, desde a sua experiência escrita na Bíblia. O céu e a terra vão passar, mas a palavra permanece para sempre. Aí vamos ao tema, que eu sei qual é o tema que você está falando comigo. Vamos ao tema, eu só vou me ligar aqui para que a gente não fique perdido. Perdão por esse intervalo aqui, ó, é que eu perdi o meu time aqui. Agora eu estou aqui. Perdão, gente. Aqui diz assim, olha, vamos ao tema que alguns usam, né? E tá certo? 1 Timóteo 2 diz, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Vamos entender que isso aqui é bíblico e verdadeiro, tá bom? Não estamos aqui para atualizar as escrituras sagradas, não, mas para obedecer. Mas eu preciso entender o que ele está falando. Ele está falando, sim, que por que a mulher deve estar sujeita ao homem? Porque ele veio primeiro. Por que nós nos sujeitamos a Deus? Todo mundo, todo o universo tem que se sujeitar a Deus, porque Ele é, antes de tudo, Ele é a causa não causada que causou todas as causas e merece honra, respeito, reverência e adoração. Porque Ele veio primeiro, nós temos que nos sujeitar. Então é sempre assim, aquele que vem primeiro tem que ser reverenciado por aqueles que vêm depois. E aqueles que vêm depois têm que se sujeitar ao que vem primeiro. O homem foi formado primeiro, por isso as mulheres devem ser sujeitas aos seus maridos. Agora, por favor, quando eu falo isso, é bom lembrar que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Não é essa sujeição déspota, maligna, diabólica, tem que me obedecer. Não, você se sujeita, mas eu vou dar a minha vida por você, como Cristo deu a vida pela igreja. Eu morro por você, eu te amo profundamente. É assim, os dois lados da moeda, bem lembrado para você. Então, é importante você entender isso aqui. Ele está falando do relacionamento do homem e da mulher. E ele continua dizendo, porque primeiro, olha só, não te falei? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado. Ele fala justamente da criação. O homem veio primeiro, a mulher deve estar sujeito. E Adão não foi enganado. Ele fala da queda, quando a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, olha só, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então, é claro que ele está falando aqui dessa relação marido e mulher. Eu tenho que entender realmente a posição de cada um, a função de cada um. Está definido, o homem veio primeiro, a mulher veio depois. Deus veio primeiro, o homem veio depois. A mulher veio depois do homem e assim há uma sujeição daqueles que vêm primeiro. É o que Deus estabeleceu, isso aqui tem que ser respeitado. A mulher não pode ensinar, aí vamos voltar ao tema lá, né? Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Aqui que ele está falando dessa relação que você tem que aprender, que você tem que fazer. É um coração manso, um coração sujeito. Isso é a palavra no Novo Testamento. Vamos prosseguir aqui com você e vamos para o tema principal. Paulo, em 1 Coríntios 11, fala assim, as mulheres estejam caladas nas igrejas. Ih, pastor, e agora? Vamos ler a Bíblia. Porque lhes não é permitido falar. E agora, pastor? Mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Olha, então essa aqui é uma orientação séria e você vai entender. Preste atenção, as mulheres estejam o quê? Caladas aonde? Nas igrejas. Ele continua dizendo, e se querem aprender, olha, então para lá. Estejam calados, não é se querem ensinar, é se querem aprender. Aqui tem uma chavezinha para você entender. Alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Olha lá, as mulheres, diz o texto, né, voltando ao anterior, as mulheres estejam caladas na igreja porque não é permitido falar,
para que estejam sujeitas, como também ordena a lei. E ele fala, se querem aprender, olha, então não seria se querem ensinar, se querem aprender, perguntem em casa. Vamos entender essa igreja aqui em Corinto, nós tínhamos judeus e tínhamos gregos ali reunidos. As mulheres gregas criadas naqueles templos com toda a libertinagem e as judias criadas realmente dentro daquela cultura separada homens e mulheres. E as mulheres não podiam falar mesmo. Eu fui em Israel, eu estive em Jerusalém, eu estive lá no Muro das Lamentações. Os homens continuam orando do lado e tem uma separação enorme. As mulheres têm que ir para o outro lado. Ainda continua lá essa prática. As mulheres de um lado, as mulheres do lado de lá e os homens do lado de cá. Essa separação. Todos eles se converteram a Jesus, as gregas e as judias estavam ali. E você pode reparar que no meio do culto, no meio da ministração, elas começavam a perguntar coisas, a trabalhar o pregador. Aquele estava ensinando, perguntando, ele fala, para com essa confusão, aprenda em casa. Agora ele continua só, eu vou chegar onde você quer. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio somente para vós? Vocês ficam perguntando, querendo só saber, e atrapalhando o culto. Você imagina no meio da pregação, pastor isso, pastor aquilo e aquilo, outro. Ele fala assim, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Isso aqui não é mandamento de Paulo, não, é de Deus. Vamos lá, calma um instantinho. Mas se alguém ignorar isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Paulo estava organizando a igreja em Corinto, que estava uma bagunça. Ele se reunia, aquela mulherada falando, perguntando no meio, uma confusão. As mulheres, provavelmente gregas convertidas, que não tinham o mesmo comportamento das judias, perguntavam, falavam, ele está organizando, falou, por favor, vocês querem aprender alguma coisa? Perguntem seus maridos em casa, não fique aqui causando desordem no culto. Pastor, porque o texto fala, olha só, ele começa, as mulheres sejam caladas na igreja, não lhe permito falar. Agora olha só o que ele fala, olha só, capítulo 11, tá bom? Olha o que ele fala aqui agora. Vamos ler. Todo homem que ora e profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza, toda mulher que ora ou profetiza, então elas podem falar na igreja, então elas podem profetizar na igreja? Então eu entendo o que ele está querendo falar. Não é que ela não pudesse, porque profecia é ensino espiritual do que Deus está fazendo, fez ou vai fazer. E orar, então não é que ela não podia falar nada, porque algumas pessoas pegam esse texto, não pode falar mais de jeito, nem orar elas podem. Muito menos profetizar, que é um ensino espiritual que está acontecendo com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Aqui sobre a questão do véu, vai para outro dia, tá bom? Sobre essa história vamos entender depois, que é um outro contexto que a gente tem que aprender a ler as Escrituras Sagradas. Não é atualizar, nem mudar, nem desobedecer. É entender qual foi o recado dado com uma iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, olha só, aqui o mesmo Paulo diz que a mulher esteja calada, ele diz que a mulher pode orar e profetizar. Como é que pode isso? Será que Paulo se contradisse? Não! Eu preciso entender exatamente as Escrituras de acordo com o que ele fala, com o que ele mostra, porque esse Paulo conhecia Miriam como líder, ele conhecia Débora como liderança, ele sabia exatamente o ministério que Deus já tinha usado através das mulheres e que não tem, ele mesmo diz, não tem macho nem fêmea para a salvação, para a conversão, para a transformação, mas todos somos sacerdotes. O apóstolo do amor também declara, né? Reis e sacerdotes. E aí nós chegamos a esse entendimento. Vamos ler um pouquinho mais aqui, olha só. O apóstolo Paulo, por exemplo, se a gente não quiser pensar, está escrito, diz assim, escravos, em tudo obedeçam àqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. Olha, então Paulo era favorável à escravidão? Não. A escravidão era uma realidade. E Paulo, como é que eu convivo com esta realidade? Ele deu orientação. Eu preciso entender. Então, pastor, então, dependendo da evolução, nós podemos mudar alguns comportamentos? Não. Você tem que entender o que Deus fala desde o princípio. O que Deus fala na natureza, na ciência,
E é verdade, o que Deus fala desde cedo, Deus nunca foi a favor da escravidão. Aqui ele está falando, no entanto, que tinha uma lei e ele não tinha autoridade para mudar aquela lei, mas ele tinha como, dentro do contexto do reino de Deus, o que eu faço? Escravos, obedeçam aos seus senhores. Ele não era favorável à escravidão. Quando ele escreve a Filemon, ele encontra um escravo que fugiu e ficou junto com Paulo na prisão. Paulo prega o evangelho, esse homem se converte. E aí ele escreve uma carta ao seu amigo dizendo, olha, esse seu escravo fugiu. Ele fugiu, e só que na prisão eu o ganhei. Ele converteu. Agora ele vai voltar para você. Voltando para você, se ele te deve alguma coisa, todo o prejuízo que ele te causou, coloca na minha conta que eu vou pagar. E trate ele agora não como um escravo, mas como um irmão. Olha a libertação dos escravos acontecendo aqui, aleluia! Olha só, então não é um processo que hoje, então, com a evolução do homem, podemos mudar e dizer que não tem mais escravidão, porque naquela época Paulo aceitava a escravidão, nunca aceitou. Aliás, Israel nunca aceitou a escravidão. Quando em Israel tinha um escravo, e nós tínhamos aí de 50 e 50 anos, a trombeta tocava e todo mundo tinha que libertar os seus escravos, porque Deus sempre foi contra a escravidão, a subjugação do homem sobre o outro homem. Deus mandou o homem dominar os animais, as feras, não o homem dominar o outro homem. E nós não podemos ser servo de homens. A Bíblia é clara quanto a isso. O pecado fez isso. O pecado fez o homem dominar. E por causa do pecado, então, após a vinda de Jesus, a conversão que veio nos libertar de toda a escravidão, eu passo a entender isso. Então eu preciso saber ler as Escrituras Sagradas, ter iluminação do Espírito Santo de Deus e entender o que ele está falando. No que se refere a pontos, nós não modificamos as Escrituras Sagradas. A Bíblia é clara quanto a isso, da consciência do homem. Então eu e você precisamos entender, ler as Escrituras Sagradas dentro do contexto que está sendo falado e aí compartilhar e entender. No que se refere também a esse aspecto, então nós não atualizamos a Bíblia não. Tem coisas que a Bíblia fala no Antigo Testamento que Deus é contra no Antigo Testamento, no Novo Testamento a natureza é contra, a ciência mostra claramente o desequilíbrio e nós precisamos entender essas verdades de acordo com o olhar das Escrituras. O céu e a terra vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós não estamos aqui para desobedecer as Escrituras Sagradas, fazendo coisas contrariando, mas também precisamos entender que Paulo... Então agora eu leio esse versículo, escravos em tudo obedeçam. Tem que arranjar um escravo para obedecer. Não, só que não, entendeu? Vamos prosseguir aqui, olha só. Falando sobre mulheres, né, no Novo Testamento, no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com eles estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Olha aqui, olha, mulheres que profetizavam. Aí você fala, mas elas estavam profetizando na casa, não era na igreja. Olha a reforma protestante precisando chegar na sua vida. Desde quando igreja é um auditório? Desde quando igreja é um templo para você... Aí volta aquilo que eu falei no início sobre a reforma que todos nós precisamos ter. Eu preciso entender exatamente isso, porque aqui mulheres estavam profetizando, mulheres sendo usadas por Deus dentro da igreja, onde tem 2 ou 3 reunidos, ali tem uma igreja reunida, a igreja que está em sua casa. Ficou ligado? Reuniu, a unção vem, porque antes o nosso momento de culto não é só um momento de encontro, que fazeis quando vos reunides, tem salmos, tem hinos, tem cânticos, aliás, aí está falando, faça-se tudo para edificação, por isso ele escreveu aquilo, para aquelas mulheres gregas perturbando a ordem do culto, falando na hora errada, fazendo uma bagunça, ele está colocando ordem, e está ensinando um princípio que não muda, mulheres têm que ser sujeitas aos seus maridos. Sujeita como? Sujeita em amor, para cooperar, submissão. E maridos, amar a mulher dando a vida por ela como Cristo deu pela igreja. É dessa forma, para não perder o equilíbrio. Mas mulheres são usadas no Novo Testamento. Eu gosto dessa passagem em Lucas 8, que diz assim, olha, mulheres com Jesus. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho, o reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres discípulas caminhando com Jesus, olha só, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, várias mulheres eram discípulos de Jesus.
discípulas, seguindo ali, ó, andando com Jesus, que coisa preciosa. Mas se depender da interpretação e da visão de alguns homens hoje, que não conseguem ler as Escrituras e ver que Deus, desde o começo, levantou liderança de mulher quando não tinha nem Jesus chegado ainda. Ora, meu querido, essas pessoas vão proibir, olha só. Romanos 16, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve, diaconisa, na igreja que está em Sancreia. Diaconisa, liderança. Vou mostrar mais para você ainda, olha só. O derramado do Espírito Santo, né? A profecia de Joel. Nos últimos dias acontecerá de Deus que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não é mais só Isaías, Ezequiel, não só Oséias, mas agora vossas filhas, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas daquele dia, e profetizarão. O Espírito é derramado sobre homens e mulheres, é um corpo de Cristo, e aí eu posso falar sobre a salvação e aplicar aqui, não tem macho, não tem fêmea, tem tudo isso e princípio. Os princípios de Deus continuam sendo praticados, sujeição, tudo isso que a Bíblia ensina, o homem veio primeiro, não estamos alterando as verdades das Escrituras Sagradas, mas não estamos querendo fazer novos escravos, sem entender todo o momento, toda a circunstância para a qual foi escrito aquilo. E entender que Paulo, quando disse mulher fique calada, elas podiam profetizar, elas podiam orar, elas podiam... E a profecia é um ensino do Espírito Santo para aquilo que ele fez, está fazendo ou vai fazer. Pelo amor de Deus, estou falando de igreja. Vamos continuar aqui. Olha só para recordar sua mente, então vamos lá. Êxodos 15, 20 e 21, Miriam, a profetisa, a irmã de Arão. 2 Reis 22, 13 e 20, vai estudando. Isso para você estudar. Uda, a profetisa, mulher de Salum. Lucas 2, 36, 38, esse que nós acabamos de ler, né, que diz assim, estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Asser. Olha só, a profetisa Ana estava lá, esse sim, e o mesmo homem, Filipe, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Esse nós acabamos de ler. Você está me entendendo que as mulheres estavam o tempo inteiro dentro das igrejas, sendo usadas por Deus, mesmo naquele contexto? E para terminar com você, olha só, esse aqui é bem forte, né? Diz assim, ó, saudai a Adrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram dentre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Pode procurar, não pensa que eu cheguei aqui sem estudar, não, meu querido, eu estudo aqui, eu não sou um pastor irresponsável. Vai estudar esse texto e você vai ver que aqui ele está colocando eles como apóstolos. Eles não faziam parte dos 12 apóstolos, daquela liderança única que não vai ter outro jamais. Mas os 5 ministérios da igreja, eles existem. Apóstolos, profetas, mestres, todos esses ministérios, eles existem. E o ministério apostólico, ele faz parte da igreja ainda hoje. E aí eu preciso entender o que são apóstolos, vai estudar sobre isso também, mas é importante que ali tinha um homem e Júnia, apóstolos. Ele não diz Adrônico era o apóstolo. Eles se distinguiram como apóstolos. Uma mulher, que está aqui na Bíblia, Romanos 16, 7. Para aqueles que acham que não podem ter apóstolo hoje em dia, aí está aí um bom texto para você estudar. Os 12 apóstolos não vai ter outro, acabou. Os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, que Jesus é a principal pedra de escrita, que nós não podemos alterar. Nós não podemos alterar, por isso que eu estou trazendo aqui o entendimento das Escrituras Sagradas, mostrando exatamente o quanto as mulheres são usadas no Novo Testamento, dentro do corpo de Cristo. Então a minha pergunta é, sua vida precisa de uma reforma? Esse é o ponto de hoje, esse foi o nosso tema, a nossa conversa da vida de hoje. Eu espero que tenha valido para você, porque, como eu disse, eu agradeço a Deus que eu me converti numa igreja que colocaram a Bíblia na mão e diz, vai orar. E eu então comecei a ler a Bíblia, a seguir o que está lá na Bíblia, inspirado. Você então, que diz, eu só sigo as Escrituras Sagradas, eu fico com as Escrituras Sagradas, fique com essa, que Deus sempre levantou mulheres como líderes, e que na nova aliança,
Não é o pastor que é o grande sacerdote, os outros não são. Isso é Roma dentro das igrejas, isso é catolicismo dentro da igreja evangélica, que os católicos vivam com toda a sua liberdade, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, aquilo que eles querem. Mas não os critique fazendo a mesma coisa. Aí é feio demais o que está sendo feito. Quando eu sou pastor, eu tenho conhecimento, eu sou... Não, eu estou aqui compartilhando do mais novo ao mais antigo, convertido, compartilhando a experiência. Somos todos sacerdotes, homens e mulheres, porque a Bíblia diz, e você leu comigo hoje, Deus estabeleceu um reino de reis e sacerdotes. Então, para você que tem esse desespero de achar que mulher não pode ser pastora, meu irmão, não pode não. Ela tem que ser sacerdotisa. E, é claro, funcionar naquilo que Deus a usou. Então, está na Bíblia, meu irmão. Está na Bíblia, segue a Bíblia, segue as Escrituras, faça uma reforma protestante na sua vida e segue somente o que está nas Escrituras Sagradas. Eu sei que muitas pessoas, mas eu tenho esse pensamento, eu tenho mais isso, não está na Bíblia. Eu te mostrei Bíblia Sagrada, te mostrei Deus levantando Miriam como líder, Deus levantando Débora como líder e Deus levantando um monte de mulheres para serem usadas por Deus num contexto que era muito pior do que nós vivemos hoje. Então, por favor, siga as Escrituras Sagradas, siga os exemplos da Bíblia, siga o ensino da Bíblia. E mulheres, é claro, nós precisamos realmente compreender as definições de relacionamento e viver o melhor que Deus tem. O mais importante, sem dúvida, é o amor, porque as pessoas ficam pressionando. Eu lembro, de vez em quando alguém me pergunta, você é arminiano ou é calvinista? Eu falo, não sou nenhuma coisa nem outra. Ah, mas não pode. Por que não pode? A Bíblia não tem nada disso. Sabe por que tem esses extremos? Eu vou usar isso como uma ilustração para você entender. É desequilíbrio. Sim, desequilíbrio. Tanto de um lado quanto do outro. Ora, eu leio a Bíblia e vejo que tem um Deus soberano, um Deus todo-poderoso. Eu leio a Bíblia, a palavra livre-arbítrio não está lá e eu concordo, acho legal, porque nós não temos essa capacidade de decidir. Somos escravos do pecado, estamos mortos em delitos e pecados. Como decidir? Mas, por outro lado, aonde está o Espírito de Deus? A liberdade. Nós já nascemos nele, livre nele. Aí tem outros pensamentos. Quando se entra nesses dois extremos que não estão na Bíblia, nenhum nem outro, são dois partidos de time de futebol. Entende o que eu estou falando? Como uma metáfora. Um torce para isso, outro torce para o outro e fica ali tentando, fechando os olhos para um monte de verdade que está lá. Todos os dois lados. Eu não sou nem calvinista nem arminiano, eu sou de Jesus Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o todo-poderoso. Nele estão todos os tesouros e as riquezas. E eu vou lendo e eu me encanto com a sua soberania, com a sua eleição, com a sua graça, com a liberdade que ele me deu, com a liberdade que ele dá, porque onde está o Espírito da liberdade, meu querido, eu vivo o reino de Deus nessa terra e agradeço que Deus me colocou numa igreja que não me deram um manual para eu seguir e ter que obedecer aquele manual. Não, o manual é a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e por isso eu sou livre e posso servir a Deus junto com você. Que você venha para essa liberdade das Escrituras Sagradas. Não anule as Escrituras Sagradas, não atualize a Bíblia jamais. Siga os exemplos da Bíblia. Então, por favor, liderança de mulher, Deus já deu vários exemplos. Sacerdócio das mulheres é o que Jesus morreu e ressuscitou para que elas sejam sacerdotisas dele, um reino de reis e sacerdotes. É Jesus falando com você na Bíblia. Então, pastor, mas eu não aceito. O problema é seu, que ignore. Paulo disse que ignore, fique ignorando. Mas eu, se eu fosse você, me entregava esta graça e abençoava e seja usado aonde Deus quiser, porque é tudo que Deus quer. Então, eu quero orar por você e com você. Pai, nós oramos, Pai amado, para que realmente possamos continuar em reforma, em mudança, em transformação. Nós agradecemos por Lutero e por todos os pais das igrejas, Deus amado, que foram usados por Ti para despertar e renovar a verdade, avivar as verdades, Pai. Mas nós somos Teus, amados por Ti, abençoados por Ti, ministrados por Ti. O Teu reino não tem fim, Pai amado. E nós queremos viver em amor a cada dia, Pai amado. O que nos une é a Tua presença, é o Teu amor, é a Tua graça, Pai. E nós Te louvamos, Pai, porque queremos viver esta unidade em amor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você, então, não só para essa reforma protestante da sua vida, mas eu quero te convidar também para neste sábado, amanhã, 2 de novembro, teremos um culto de casais, para casados. Ministério de família, você que vive, homem e mulher, numa mesma casa, fica em casa não.
sai de casa às 19 horas, hein? 7 horas, porque eles pretendem terminar mais cedo, para dar, aproveitando esse feriado. Então vem às 7 horas para esse culto que vai ser tremendo, vai ser bem especial. Então, culto de casais, vai estar conosco os pastores, preletores, né? Não são pastores. José Henrique e André Duque Estrada, eles fazem parte do ministério do Casados para Sempre e certamente vão compartilhar experiências bem abençoadas. Estão deixando o feriado para vir aqui nos abençoar. Venha também para ser edificado. Convide um casal que não tem aliança com Deus para vir participar conosco, tá bom? Um outro recado importante, o Ministério Maranata Kids está fazendo um apelo, olha, pega esse telefone que está ali, ó, capacitação especial para professores auxiliares e novos obreiros do Ministério Infantil. Venha participar conosco, venha ser abençoado, venha ser ministrado, sirva de alguma maneira. Aliás, lembrando, né? Eu lembrei que agora o tema já passou, né? Mas eu não posso deixar de falar. Tem algumas igrejas que falam assim: eu não permito que mulher ensine na igreja. Aí bota as mulheres ensinando as crianças. Não, mas a Bíblia fala que as mulheres devem ensinar as crianças, os seus filhos, o texto diz seus filhos, né? Filho dos outros, não. Olha só como é que, para desobedecer a Bíblia com seus interesses, pode. É só uma coisa para poder provocar, meu irmão. Beijão. Tenho mais aviso para você aqui. Se você quer receber os nossos informativos, está esse telefone aí, olha, 998-312-007. Mande, eu quero receber o informativo. E uma coisa importante agora, no dia 8 de dezembro, nós vamos fazer um batismo nas águas, isso mesmo. Se você quer se batizar nas águas, tem um telefone aqui da nossa querida Cláudia. Eu vou botar esse telefone aqui, olha. Você manda também para esse telefone, fala: eu quero me batizar nas águas, e eu vou encaminhar você, com certeza. Eu vou mandar esse informativo para você. Isso aqui nós mandamos para toda a igreja. Envie para alguém, ore, peça a Deus, peça para que Deus te inspire. Aliás, eu quero orar, Pai, eu oro por corações aqui, se o teu Espírito tocar vidas para enviar este folheto, Deus amado, virtual, que teu Espírito possa colocar vidas e corações para que se converta e sejam batizados no dia 8 de dezembro, em nome de Jesus. Amém. Termine 2024 fazendo uma aliança com Deus. Envie para alguém esse convite, vai ser bênção para o teu coração. E eu quero fazer o último apelo aqui, é que no próximo domingo nós teremos a nossa... Deixa eu botar bem bonitinho aqui para você ver, tá aqui, ó. Agora ficou bem aqui, ó. Isso. Nós teremos a nossa penúltima Santa Ceia de 2024, 9h30 da manhã e 18 horas, domingo que vem. Fazer isto em memória de mim. Nós esperamos você. Estou vendo aqui do culto de quarta-feira de oração. O que foi aquilo, meus irmãos? Você teve no nosso culto quarta-feira ou se conectou? Se conecte lá para você ver. Meu Deus, caiu uma unção de intercessão, de oração, como há muito tempo não acontecia em nossa igreja. Que mover sobrenatural de intercessão. Deus se moveu profeticamente. Aliás, faz aquela oração lá para Deus realmente acelerar suas profecias, seus sonhos, seu chamado. É no culto de quarta-feira. Está lá no nosso canal no YouTube, Maranata NF, você vai ser abençoado. Gente, olha, eu passei do tempo que eu queria. Obrigado por ter essa conexão. Hoje eu estou em estreia, eu vou explicar por que fizemos em estreia aqui, sem poder conversar muito com você outra vez. Porque eu estarei pregando na igreja O Brasil para Cristo. Eles estão numa conferência de mulheres lá e me deram a honra de abrir essa conferência. Então hoje, 1º de novembro, eu estou lá na igreja Presbiteriana Batista, Igreja O Brasil para Cristo, e estarei lá ministrando. Por isso eu fiz em estreia. Então vamos encerrar, eu quero te abençoar. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito seja com todos vós. Pai, obrigado por este encontro, obrigado por essa comunhão. Obrigado por sua conexão. Sexta-feira que vem, se Deus quiser, voltamos para mais um. Eu tenho que voltar lá, né, gente? Espera lá, por mais um Conversas da Vida com você. Então, venha participar conosco. Mande pergunta, mande tema, mande direção. Eu espero que, de alguma maneira, esse encontro nosso com as Escrituras, nós lemos bastante Bíblia, porque eu precisava fazer isso. Um beijo no teu coração. Espero que tenha sido bênção no teu coração. Até a próxima. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele.